Você é aquele tipo de pessoa que costuma ter dificuldade de lidar com as frustrações? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo é pra você e pra mim também. Meu nome é Isabelle Palma, eu sou psicóloga e eu tô aqui pra lembrar as pessoas que dá sim pra gente ter uma vida um pouco mais leve. Algumas semanas atrás, quem me acompanha no Instagram sabe que a gente fez uma viagem em família. Foi uma viagem rápida e o objetivo era ir pro casamento de uma pessoa especial. Só que aí nós aproveitamos os dias da viagem para poder fazer um rápido passeio ali nos entornos da cidade onde a gente ia ter essa comemoração. Coincidentemente, o dia que a gente ia sair para viajar seria o dia do meu aniversário. Então é claro que eu tive vários planos para esse dia, afinal de contas eu sou aquele tipo de pessoa que adora uma festa, adora uma comemoração e que às vezes cria motivo para ter isso. Nosso voo sairia de madrugada, então seria um voo assim um pouco cansativo, a gente ia ter que acordar as meninas de madrugada. Se você ainda não sabe, eu tenho duas filhas, uma de 5 anos, a outra de 3. E você já deve imaginar o trabalho que dá, né, arrumar essas duas, viajar com essas duas. Mas nós iríamos, ok, o dia ia ser legal. Nós tínhamos uma conexão para fazer, o que deixaria todo o trajeto um pouco mais longo, mas nós chegaríamos ainda a tempo de almoçar na cidade, de passear um pouco e assim comemorar o meu aniversário. Ao chegarmos no aeroporto logo cedo, para nossa surpresa, o nosso voo foi cancelado. A gente chegou a entrar no avião, gente, e pediram pra gente sair. Então, você imagina, né, como é que foi a situação. Saímos do avião, fomos logo até a companhia aérea, que logo realocou a gente, logo não, mais ou menos logo, mas realocaram a gente aí para outro voo. Só que nesse outro voo nós acabamos perdendo a nossa conexão, o que logo gerou assim um tipo de preocupação na gente, mas como não era nossa culpa, eles também organizaram tudo pra gente. Só que com todos esses perrengues, até aí o que aconteceu? Nós chegamos lá na cidade somente no final do dia. E para minha surpresa, ao chegarmos lá no aeroporto da cidade, que era o nosso destino, a minha mala ainda estava quebrada, ou seja, um plus, né, aí. Eu lembro que eu consegui lidar muito bem com tudo isso, apesar de ser extremamente desagradável, apesar de estar indo de encontro com os meus planos. Eu lembro que na primeira vez que cancelou, eu não tenho controle sobre isso, ok, não me resta outra coisa a não ser esperar o próximo voo. Afinal de contas, me estressar ali só iria piorar a situação, piorar não só o meu dia, mas o dia das minhas filhas, do meu marido e da minha mãe que estava com a gente também. Ao longo do dia, conforme foram aparecendo essas pequenas frustrações, eu fui tentando ali questionar os meus pensamentos, pensar de acordo com a realidade, tentar entender e aceitá-la. Quando a minha mala chegou quebrada, também da mesma forma, eu pensei, não, a minha mala não vai se consertar sozinha se eu ficar estressada. Então, vamos resolver, tem que resolver, vamos resolver a situação. Mas até aí eu ainda tava com a esperança de que ia pelo menos jantar em um restaurante bacana no dia do meu aniversário. Só que não, né? Porque a minha filha mais nova começou a apresentar febre. Esse foi o momento do dia que eu mais tive dificuldade de lidar. Porque se tem uma coisa que é um mega de um gatilho pra mim, é ver minhas filhas doentes. Se você é mãe, com certeza você vai me entender. Além de toda a preocupação com a Celina, eu também fiquei muito frustrada, né? Porque afinal de contas, meu dia foi todo resolvendo BO em aeroporto, cuidando de criança, foi extremamente cansativo. E chegamos lá até o nosso destino e eu não podia nem comemorar. Aquela noite foi bem cansativa, a Celina teve vários outros episódios de febre, mas ao amanhecer eu decidi que iria fazer algo por mim. Fomos até uma padaria que eu pesquisei e foi muito agradável aquele café da manhã pós-aniversário, onde eu senti ali que eu estava me presenteando de uma forma muito especial, de uma forma que me agrada e que com certeza aí agregou muito para nossa viagem. Ao longo de toda a viagem, nós tivemos outros perrengues, não foi só no primeiro dia, os outros dias também foram meio que atribulados. Fomos parar na emergência com criança e uma série de outras coisas. Tivemos vários perrengues, mas eu naquele momento confesso que eu ficava só pensando que eu tinha que aproveitar aquela oportunidade para desenvolver uma habilidade de tolerância à frustração. Lógico que é muito agradável quando tudo corre de acordo com o que a gente planeja, de acordo com as nossas expectativas. É muito bom ter o controle sobre as coisas, saber que a gente está fazendo tudo do nosso jeitinho. Mas infelizmente nem sempre isso é possível. Por quê? Porque não dá pra controlar a vida. A vida ela acontece, gente. Ela não respeita muito mesmo o que a gente quer.
Por conta disso, a gente acaba tendo muito desconforto, é claro, mas nós precisamos ser mais tolerantes a esse desconforto, especialmente quando sabemos e reconhecemos que a vida tem sim esses perrengues, tem esses imprevistos e só nos resta aprendermos a lidarmos da melhor forma possível com eles. Enquanto eu refletia sobre isso, eu fiquei pensando em como nós somos alérgicos ao desconforto, às frustrações. Isso tudo incomoda a gente de forma tão grande, que muitas vezes é desproporcional àquilo que realmente significa naquele momento. Em outras palavras, é comum que a gente sofra muito mais do que aquela expectativa de fato significaria pra gente. Por isso, para evitar as frustrações na sua vida e em seu dia a dia, primeiramente, alinhe as suas expectativas à realidade. Lembre-se que é muito bom planejar, sonhar, imaginar, porém, a realidade é muito diferente dos nossos sonhos. E é somente com ela que a gente pode contar. Não dá para viver uma vida baseada em suposições. A gente tem que viver de acordo com o aqui e agora, de acordo com o que a gente tem o mínimo de controle possível. Antes de perceber que a minha filha estava com febre, eu estava até conseguindo fazer esse exercício. E sempre que era necessário, eu acabava montando um plano B, depois um plano C. E isso nos leva ao segundo ponto, que é muito importante para quem precisa urgentemente aprender a lidar com as frustrações, que é a resiliência. Eu particularmente adoro esse conceito e eu quero inclusive trabalhar mais ele com vocês aí em outros momentos, em outras oportunidades. Mas a resiliência, ela é um termo originalmente da física e significa quando um objeto ele tem a capacidade, a habilidade de ser deformado, mas depois ele consegue voltar para o lugar de origem dele sem maiores danos, sem maiores prejuízos. E se a gente for parar para pensar, uma pessoa emocionalmente saudável, uma pessoa emocionalmente inteligente, ela é uma pessoa que tem essa capacidade, a capacidade da resiliência. Ela consegue se moldar às situações, ela consegue se adaptar e se for necessário retomar a posição inicial, ela também vai voltar sem nenhum dano muito grande. É lógico que isso não ameniza ali o desconforto da mudança, o desconforto da adaptação. A gente vai ter que se entortar um pouquinho sim, mas o importante é que a gente não se quebre. Por isso, se você tem algum tipo de dificuldade de lidar com as frustrações, lembre-se de alinhar as suas expectativas à realidade, mas lembre-se também que muitas vezes você vai ter que se moldar àquela realidade. Você vai ter que se adaptar a ela e fazer um plano B, um plano C, um plano D e vários outros planos até que as coisas saiam minimamente a contento. O importante no final das contas não é eliminar as frustrações da nossa vida, até porque isso não seria possível, mas é moldar a nossa forma de lidarmos com elas. Se nós conseguirmos nos moldar e lidar com as situações, com as frustrações da vida de uma forma um pouco mais leve, com certeza a viagem da vida vai valer muito a pena, vai ser muito significativa, apesar dos seus perrengues. Você curtiu o vídeo de hoje? Então não se esquece de curti-lo aqui também, de compartilhar com seus amigos, com outras pessoas e também de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!